Continuando a nossa série de entrevistas ligadas ao Sparta, hoje é um dia muito especial, uma tarde muito especial. Estamos aqui no Estádio Olavo Bilac de Resende, exatamente com as pessoas responsáveis por aquilo que o torcedor vê nos estádios. São as pessoas que organizam, que lideram, que chamam as pessoas. Estamos aqui exatamente com 3 presidentes, ex-presidentes, embora um seja o atual, que é o Elcinho, mas temos aqui também Sérgio Sequita e Carlos Prates, e vamos então conversar com esse pessoal logo após ouvir os nossos comerciais. Epa, vamos assistir televisão? Vem! Mamãe, essa é minha melhor amiga, Ana Vitória. Prazer, Ana Vitória. Pois então vamos cumprimentar aqui primeiramente Carlos Prates, foi presidente do Sparta. Carlos Prates, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui, falando da história do Sparta Esporte Clube de São Gotardo. Sérgio Sequita, nosso atual prefeito, também, eu não sabia, adora esporte e inclusive sabe várias escalações de time, depois ele vai falar. Boa tarde, prefeito, boa tarde, ex-presidente do Sparta. Boa tarde a todos os torcedores do Sparta. É com muito prazer que a gente vem aqui nessa tarde recordar os bons momentos do Sparta nos anos que passaram. E agora, o mais antigo presidente que está aqui, por incrível que pareça, é o Elcinho. Foi o primeiro dessa lista nos anos 80 e também continua sendo, não é, Elcinho? Boa tarde a todos, Edson. Eu sempre... como presidente, como diretor de esporte, sempre fazendo parte das diretorias do Sparta e sempre procurando zelar pelo bem do Sparta e pelo bem do esporte da nossa cidade. Muito bem, agora vou começar aqui com o Carlos Prates. Ô Carlos, você foi presidente em que época? Eu fui em 2001, 2002, onde nós participamos de um campeonato em Martinho Campos. Na época a Liga de Patos de Minas estava parada. Eu pedi licença à Liga de Patos e nós fomos participar de um campeonato lá em Martinho Campos. E uns times muito fortes, Nova Serrana, Bom Despacho, Abaeté, e só uns times muito bons da época, e fomos campeão invicto na época. Então você tem esse título na sua carreira de presidente? Foi que ano exatamente? Em 2001. Como presidente fui muito feliz, O ideal de qualquer presidente, qualquer time de futebol é ser campeão. E ser campeão invicto foi uma honra, para nós e para todos os torcedores do Sparta. Você consegue escalar esse time campeão assim de cabeça, Carlos? Difícil, viu? Até mesmo porque
passaram vários jogadores, porque nós tínhamos na faixa mais ou menos de 8 a 10 cidades que participavam do time do Esparta, que era o jogador de Patos de Minas. Eu lembro de alguns, mas nem todos. Eu, assim, escalar de imediato, eu não lembro, não. Você não é exatamente daqui de São Gotardo, não, né, Carlos? Não, nasci no Vale de Jequitinhonha, vim para São Gotardo em 80. Em 80, desde lá, moro aqui em São Gotardo. E durante todo esse tempo você sempre foi assim ligado ao esporte, ao futebol particularmente? Não, Esparta foi assim, eu cheguei aqui com 14 anos de idade, né? Trabalhava no Cargueiro, na época você falava mais Cargueiro do que Nossa Senhora de Fátima. E fui chegando e apaixonando pelo Esparta. Na época o Esparta não tinha como jogar com o nome do Esparta, passou a jogar nos anos 79, né, se não me engano, 78, 79, ele jogava como Independente Futebol Clube. E descia... 2 anos, 78, 79 e 80 já era Esparta, né? E eu vendo aquelas bandeiras descendo lá, né, da Rui Barbosa ali, e fui apaixonando e comecei a vir ao Esparta e começar a ver como que era a união de torcedor e jogador, né? Na época com o Esparta, a intimidade que o Esparta tinha com a população de São Gotardo, fui apaixonando e fui sempre acompanhando, passei a participar mais, passei a seguir, né? Na época o Zé Gordo, o Paulo Sanome, Pedro Takigami, o Seixo, o Elcim, Ronaldo Rosa, né? Então a gente foi apaixonando pelo Esparta e a gente foi seguindo isso até o momento que eu falei, não, um dia eu vou ser presidente do Esparta, e chegou a minha vez e fui muito feliz. Quer dizer que você pegou o Esparta com muita responsabilidade, que ele tinha foi uma história muito gloriosa esse período de 80 até o ano 2000, não foi? No meu ver, como eu cheguei de outros lugares, eu vim do Paraná para cá, né? Eu acredito que o Esparta é uma das maiores riquezas que São Gotardo tem em termos de tradição, né? A gente vê as histórias de São Gotardo, do Olavo Bilac de Resende, que até faleceu na minha época, na minha gestão. E assim, a paixão que o povo são gotardense tem por Esparta, dos mais antigos, os são gotardenses, e os mais novos que chegaram depois que o PADAP surgiu, né? E assim, continua até hoje a paixão, sempre a gente está na rua, o pessoal procura saber se não vai ter campeonato, se não vai voltar o Esparta com toda a força como era antigamente. Bem, vou perguntar agora ao Sérgio Sequita, qual foi o seu período aqui em que você foi presidente, Sérgio? Na verdade, presidente mesmo foi só um ano, né? Foi nos anos 90, foi um ano só. E a gente sempre foi colaborador do Esparta, ajudando como roupeiro, tesoureiro, diretor, técnico. E a gente tem algumas recordações muito interessantes. É o primeiro grande clube que o Esparta fez, na época um time bastante forte, foi com o Celso no gol. Nós tínhamos na época o Rogério de lateral direito, Figueroa, Otávio, o Célio, o Carneiro de lateral esquerdo. Nós tínhamos no meio de campo o Teotonho, Totonho, Elinho. Na frente nós tínhamos o Euclides, o Zé Carlos e o Ganga. Foi um time praticamente imbatível, né? E foi campeão com essa escalação. E outro grande time que nós fomos... Que ano foi isso? Desculpa interromper. De memória o ano eu não sei não, mas assim... Foi antes de 88? Foi antes de 88. Em 88 que nós tivemos uma das maiores equipes, né, que a história de São Gotardo já viu. Que era um time formado na época com o Chiquinho no gol, era o Rogério de lateral direito, tinha o Zé Rodrigues, zagueiro central, Dila e o Rildo de lateral esquerdo. O meio de campo era composto, ora com o Teotonho, ora com o Totonho, Elinho, o Marcelo Araxá como meia, Pedrinho, o Gavião e o Ganga. Era um time realmente bastante interessante, um time bastante imbatível. Era um time que trazia multidões ao estádio, deu muita emoção à torcida de São Gotardo. O Elcim acabou de cochichar ali que 2 foram profissionais. Quem são esses? O Pedrinho e o Marcelo Araxá, né? Eles foram profissionais depois. Eles foram para onde? O Marcelo Araxá jogou em Araxá, jogou no Atlético Paranaense, jogou no Nacional de Manaus, no RT e em vários outros times que a gente não sabe toda a história, mas participou de vários times. O Pedrinho participou do RT e outros times eu não sei de cor não, mas sei do tempo que ele ficou no RT. Pois é, você já me disse que foi presidente só por um ano, mas você não lembrou do ano ainda. Mas eu sei que além de presidente, você falou que foi roupeiro, foi
Tesoureiro, diretor, Tesoureiro. técnico, por duas, né, naquele time que fomos campeões com o Euclides, com o Ganga, nós tivemos a oportunidade de participar do corpo técnico, e em 88 também. Você tem quantos títulos na passagem sua no Esparta? Nós tivemos 3 títulos, né? Em 88, não sei se foi em 90, 90 e pouco, e nós tivemos um título nos anos 80. Foi com aquela escalação com o Euclides, primeiro, mas não recordo a data não. E foram 3 títulos, sempre colaborando, de uma forma ou de outra. Agora, outra curiosidade aqui, até para o nosso telespectador, normalmente quem está ligado ao esporte já jogou. Como é que você chegou a esse gosto pelo futebol? Na verdade, eu nunca joguei bola, eu sempre corri atrás de bola, né? Nunca prestei para jogar bola, não. Foi sempre um perna de pau. Então, aos 15 anos, eu e o Marcoto, meu irmão, eu com 15, ele com 13 anos, a gente já morando na fazenda, começou a fazer um campo de futebol, era a primeira paixão nossa. E depois, com um tratorzinho, com a carreta, a gente saía jogando bola para Redondeza, na época que a gente ainda morava no Paraná. E vindo a São Gotardo, depois de alguns anos, a gente começou a participar, ajudando o Esparta na organização, em tudo que fosse necessário para a gente fazer realmente uma diretoria forte. Então, a paixão pelo futebol, desde criança, como torcedor, como jogador nunca tivemos sucesso, então a gente transferiu, ajudando aqueles que tivessem mais habilidade, né, na conduta da bola. Aquele ditado, quem não sabe fazer, contrata para fazer, né? É o velho ditado, né? E nós não sabíamos jogar, então nós tínhamos que arrumar jogadores para fazer um grande time. Né? Bom, agora, indo para o Elcinho, já não é o caso do Elcinho, porque o Elcinho foi um grande craque. Tô falando certo, Elcinho? Eu sei, tá falando. O futebol precisa do diretor, precisa do jogador, né? Que é igual vocês falou, quem não sabe fazer, tem que arrumar alguém para fazer, né? E a diretoria do Esparta, a turma de São Gotardo, que toda a vida mexeu com futebol aqui em São Gotardo, às vezes a gente esquece pessoas, tem um aí também, o Mundinho da Gráfica, sempre que vai falar em Esparta, ele tá junto, ele ajuda. E tem uma série, o Sosmar, que já não está mais com a gente aí, tem muita gente que ajuda aqui. E o Esparta é o que o Carlos falou, é uma das coisas mais tradicionais que tem aqui. Inclusive, a preocupação hoje da diretoria é preservar o nome do Esparta, preservar esse estádio aqui, que a gente preza tanto, tem muito, né, zelo por isso aqui, conta toda a vida, contou com a ajuda da prefeitura para zelar disso aqui, porque se não fosse a prefeitura, independente do prefeito que está lá, uma coisa que todos os presidentes que passaram aqui, na minha época eu procurei sempre separar as coisas, nós nunca tivemos problema político nenhum aqui dentro, todos os prefeitos que passaram aí na prefeitura ajudaram o Esparta, gostaram e gostam do Esparta, porque sabe que a tradição do Esparta é muito grande. Então hoje a preocupação nossa é zelar com isso aqui. Até esse ano a gente está um pouco parado, porque a atual administração aí pegou a prefeitura agora, está pondo a casa em dia, mas a promessa que a gente tem, a esperança é o ano que vem a gente fazer uma coisa bem feita, né? Então é o que a gente torce e espera. Agora, o Seiji falando aí, eu estava preocupado, que o Carlos já foi campeão como presidente, o Seiji eu tinha uma preocupação que eu não estava recordando, mas o César me lembrou, eu fui campeão também, Carlos, da Amapá e vice, né, nesse torneio, porque eu acho que em termos assim, eu fui sempre que não achava um outro presidente, eu pegava, porque toda a vida eu tive medo da presidência do Esparta cair em mãos erradas, certo? De gente que não gostasse, porque é uma coisa que tem que, para mexer com futebol, acima de qualquer coisa, tem que gostar, porque não é fácil. Você, às vezes, você ser jogador, você vai divertir. Agora, quando você é diretor, você às vezes
deixa a família de lado, deixa um descanso num domingo de lado para ir atrás do jogador, para ir buscar jogador. A gente, eu tenho acho que 10 anos que eu estou como presidente do Sparta. Nesses 10 anos eu sempre conto com o braço direito que a gente tem aí, que o Sparta teve nesses 10 anos, que é o César, lá no setor de esporte, funcionário da prefeitura, mas toda a vida teve um zelo com o Sparta que é de admirar. E mais recentemente agora também a Ângela sempre está ajudando. E se a gente for lembrar aqui, a gente fica muito tempo e pode até cometer injustiça esquecendo alguns nomes, né? Então é uma coisa que a gente torce para que, eu sempre falo isso, sem a prefeitura a gente não tem condições de fazer um time para disputar um torneio, porque a gente enfrenta a concorrência muito grande de outras cidades aqui da região, né? Então, para a gente fazer um time meia boca, é ruim, não é você vê um time, né? E hoje em dia está muito difícil, por causa dos reforços que os times trazem. E nós, assim, quem é mais tradicional com o Sparta, era acostumado de ver esse campo aqui cheio. Quando ia ter uma partida Sparta e Paranaíba do Carmo, não precisava de fazer propaganda na cidade, o estádio enchia. Hoje é mais difícil, porque as opções de lazer hoje também são maiores, né? Tem muito assim, mais campo, mais torneio. Tem uma concorrência com a televisão no horário? Talvez. Também tem essa concorrência lá. E São Gotardo, pelo que a gente nota aqui, São Gotardo é uma cidade que ela é voltada quase que única e exclusivamente para o trabalho. É uma cidade de trabalhadores. O lazer aqui em São Gotardo não tem assim, não é forte, não é tão forte. Então a gente tem, o torcedor comparece quando é um time bom. Se a gente fizer um time bom aqui em São Gotardo, eu tenho certeza que a gente vai voltar a encher esse estádio. E se Deus quiser, a esperança é o ano que vem. Assim, você tocou num ponto que eu até gostaria que também o Sérgio, o Carlos se manifestasse. Como é que é formar um time? Eu até vou contar uma passagem do Botões, que ele me contou isso, que foi também um dos nossos entrevistados. Lá pelos anos 60, 70, precisou de um jogador. Ele teve que pedir um cara, na época tinha avião, para buscar um jogador lá em Patos de Minas, por acaso até era meu parente, Mundinho Mendes. Ele foi, no técnico dele só cabia 2 pessoas. Aí ele foi, o acompanhante ficou e ele trouxe o jogador. Por isso que eu estou te perguntando, é difícil montar um plantel mesmo para jogar, para fazer uma competição? O Edson, engraçado, né? Você está falando aí, o Botões na década de 60, 70, buscou jogador de avião, né? Eu tenho casos mais recentes, apesar da evolução dos tempos, o Zé Gordo, que nós já não está mais com a gente aí, na época do Zé Gordo, o Seiji, esse pessoal todo aí, nós já buscamos jogador em carroceria de Pampa, certo? Buscamos o Marcelo Reachim, o Marcelinho, ele veio para São Gotardo na carroceria, bem dizendo, na carroceria do Apampa. O Pedrinho também. O Marcelinho Araxá que você está falando? Que Marcelinho se tornou profissional. Ele se tornou e até hoje é profissional. A última notícia que eu tive dele, ele era um dos diretores do Araxá Esporte, né? Que além de jogador do Araxá, do Atlético Paraná, continuou na vida esportiva aí como diretor, né? Remunerado, mas como diretor. Temos histórias, vamos supor, de vários jogadores que foram trazidos aqui para São Gotardo, do jeito que você está falando aí. E temos história também de torcedor, eu mesmo já fui. Eu, Totonho de Saturnino, nós saímos daqui na época, o Sparta foi jogar em Paracatu, e nós fomos nem asfaltado, era a estrada de passo para Paracatu. Ó, que nós chegamos em Paracatu, o Zé Gordo teve que parar o carro num posto na entrada, para a gente tomar um banho, de tanta poeira que a gente estava, né? Então essas histórias que a gente passou recentemente, há poucos anos aí, pelo que você está falando, o Botões te contou, é coisa antiga também, né? Então são alguns exemplos de dificuldade, o que é buscar um jogador, o que é, às vezes você está buscando um cara que pode se tornar um profissional, né? Que a estrutura, a responsabilidade que a gente tem também, quando você vai e busca um atleta fora, é grande, porque você traz para uma cidade. Tem vários casos que a gente já trouxe grandes pessoas que hoje moram e vivem aqui em São Gotardo, são cidadãos de São Gotardo. O Botões é um deles, né? Botões o Gavião tem o Rogério, o Zé Rodrigues, que já faleceu também
viveu depois aqui em São Gotardo, e teve vários que passaram por aqui, né? Mas já trouxemos também o que a gente fala, as dores de cabeça, sempre as dores de cabeça também. E são coisas que acontecem, não é? A gente nem sempre acerta, né? Mas as histórias do futebol é isso aí, é igual o Butões falou de 20, 30 anos atrás, e tem recente também igual. Pois é, eu gostaria de saber também do Sérgio Sequita, que conseguiu um título na sua passagem pelo Sparta. Como é que é reunir um plantel para ser campeão, Sérgio? Na verdade, é uma corrida, né, atrás de jogadores. Na época, a Áurea do Sparta buscando um jogador em Lagoa da Prata, que foi o Gavião e mais os outros companheiros, o Zé Rodrigues do Carmo, igual o Elcio mesmo falou, do Marcelinho Araxá lá em Riachinho, Pedrinho Bocaiúva, e assim muitos outros craques que a gente trouxe aqui para São Gotardo. O Rildo de Campos Altos. Então você vai fazendo um apanhado, uma pesquisa onde tem um bom jogador para trazer para a nossa cidade. E nem sempre a gente traz bons jogadores. Algumas vezes você traz jogador que frustra tanto a diretoria como a torcida. Então, às vezes o jogador é problemático ou não corresponde ao que se esperava? Exatamente. Muitas vezes a pessoa não treina, tem uma vida noturna bastante farta, né? Sem cuidar do corpo. E hoje não basta o atleta ter realmente uma capacidade técnica, ter habilidade, se ele não trabalhar bem a condição física. Então é preciso que ele tenha realmente habilidade, mas também que cuide bem da saúde. E muitas vezes o jogador tem uma capacidade excepcional, uma habilidade com a bola, né, extremamente hábil, mas que não tem a seriedade nem nos treinos, nem no descanso noturno, né? Muitas vezes é bastante madrugador, né? nas baladas, como diz o outro. Então não só no futebol das pequenas cidades, mas também dos grandes centros, isso é bastante comum. Tá. Eu gostaria depois que vocês falassem também sobre a prata da casa, mas eu tenho curiosidade de saber do Carlos. Ô Carlos, eu vou te provocar. Eu acho que você não teve dificuldade nenhuma para juntar o seu plantel, porque os anteriores já tinham o time pronto para você, né não? Não, foi muito difícil. Na época a gente até conversei com vários outros, como o Elcim, o Zetão, que foi uma das pessoas que sempre também ajudou o Sparta, e até mesmo procurar jogador. E eu tive muita sorte, fui muito feliz nas contratações, que eu procurei assim, a gente nem procura jogador, a gente garimpa jogador, para te falar a verdade, porque a dificuldade é muito grande de você colocar, formar um time de futebol todos os tempos. Hoje você vê no Campeonato Brasileiro a dificuldade que tem de um time contratar jogador em certas posições. Então assim, para mim montar um time do Sparta, a gente teve que contratar em 8, 10 cidades. Patos de Minas, Lagoa da Prata, Nova Serrana, Painhas, Iguatama, Arapuá. Então assim, você vê que a dificuldade, a gente colocava uma van de Patos de Minas para cá e outra de Lagoa da Prata para cá e de Arcos para cá. Então assim, é um custo muito elevado, e para você formar um time para ser que se torne campeão, ou que dê o que a torcida necessita, que a torcida quer ver um time jogar bonito, um time que chega lá na frente, pelo menos, vamos dizer, campeão é muito difícil ser, porque é um time que está competindo, o outro também está competindo, e você vai num campeonato inteiro, às vezes na frente, mas sempre tem a final. E essa final é um final de 2 jogos. Então, para ser campeão não é fácil. Tem que contar com a qualidade do grupo e também com a sorte. Então, assim, antes era muito, da época do Seis, na época do Elcio, da época do Zé Gordo e de todo mundo que mexeu, foi contratar jogadores de qualidade pelo nome do Sparta. Porque o Sparta toda a vida teve nome, toda a vida foi respeitado em toda a região. Lagoa da Prata, quando fala em Sparta, todo mundo é praticamente igual está aqui em São Gotardo. Chama a bilheteria, né? Chama a bilheteria e todo mundo gosta. Todo jogador que você contrata para jogar no Sparta quer vir, sabe? Então assim, é um prazer quando a gente sai em qualquer outra cidade falar do Sparta. Porque todo mundo tem história do Sparta. Meu pai já jogou no Sparta, igual o Nilson, o pai de Gilberto Silva. Então jogou no Sparta, isso lá em Lagoa da Prata, quando fala do Sparta, Gavião. Então lá em Lagoa da Prata, o Sparta de São Gotardo tem respeito, como em várias outras cidades da região. Então é muito prazeroso também
você chegar na cidade e contratar um jogador. E às vezes, em um lugar que tem 150 jogadores, você de uma cidade de fora, buscar aquele jogador da casa, que é a prata da cidade, né? Então, assim, se torna difícil e também com custo mais elevado. Ô Carlos, nós falamos até agora, eu não sabia nem disso, e para o telespectador muito importante saber toda essa dificuldade de arrumar o plantel, não é fácil, a gente sabe disso. Agora, e a prata da casa? Por exemplo, Danilo, hoje o craque do Corinthians de projeção internacional, o que você pode falar disso? Prata da casa, jogadores formados aqui. Gostaria também de saber do Sérgio, do Elcinho, cada um tem o seu conhecimento, né? Você teve algum jogador assim que se projetou aqui de São Gotardo mesmo? Quando monta-se um time, você vê sempre assim, um jogador que sobressai, né? Falar em jogador Esparta, eu acho que é raro o jogador que passou vários bons, mas vamos dizer assim, que às vezes não se destacou profissionalmente. Mas o Ganga foi um jogador que, aonde ele jogou, né, foi um jogador que apareceu e que todo mundo queria até para o profissional. Nós tivemos o que saiu aqui, eu lembro dele jogando aqui, foi no Campeonato Mirim, que foi o Danilo, né, que hoje fala que às vezes é IBA, que jogou do IBA, mas realmente ele foi escalado pelo Esparta, fez a carteirinha do Esparta e saiu do Esparta para o Goiás. Então é um jogador que sobressaiu aqui. E vários, assim, o amador, o campeonato amador, o time do amador, ele busca sempre, às vezes, um jogador mais pronto. Às vezes, assim, nós aqui sobressaiu o Macalé, que era de São Gotardo, mas não foi para um profissional, né? Porque chegar ao profissional é muito difícil. A gente, para formar um time, para soltar jogador para o profissional, a gente tem que ter um time de base. E as condições, tanto da cidade e do clube, que não tem dinheiro para nada, se tornava difícil formar esse jogador. Então, assim, um time amador, assim, igual nas épocas dos anos 80, que surgiu o Pedrinho, que veio de Bocaiúva, o Marcelinho, que veio de Riachim, e aquela época era uma época de campeonato forte. Toda a região tinha seus times amador e toda a região estava assim, Patos de Minas estava com 2 times muito bons, tinha Patrocínio, que tinha um time bom. Então, assim, às vezes tinha um amador paralelo e sempre saía para cidades mais próximas. Então era mais fácil de você pegar um jogador e fazer profissional. Hoje em dia já se torna mais difícil, porque o time mais próximo hoje, vamos dizer que nós temos profissional aqui, é o RT, que está praticamente parado, o Bamboré está parado, é Belo Horizonte, que é, né, América, Atlético e Cruzeiro. Entendi. Bem, Sérgio, você pode também falar um pouco sobre esses jogadores que saíram daqui mesmo. Eu não sei se eu estou falando certo, eu penso o Tim, penso no Elinho, no Totonho, e nos goleiros, né, acho que é Carlinho, no próprio Celso, né? Você pode falar alguma coisa sobre isso? Como é que vocês trabalham isso? Na verdade, quando existe um jogador que tem condições de participar de um campeonato forte, a gente procura valorizar aquilo que é prata da casa. Aquele jogador que nasceu aqui ou foi formado nas bases do time aqui. Então tivemos o caso do Marcelinho Filho Augusto, tivemos o Baiano, o Baduí jogou no Patrocinense, um time profissional. Então jogadores que nasceram, foram formados no clube. Isso é muito importante, porque é um jogador que dá menos problema, ele tem uma afinidade com a cidade. Normalmente o jogador que vem de fora, ele não tem muito compromisso com a cidade, com as cores do clube. Enquanto que o jogador formado na base, ou que tem um vínculo muito forte com a cidade, ele é um pouco mais patriota, né? Ele veste um pouco mais a camisa da cidade. Então é muito importante clubes, a gente vê vários exemplos no país em que cidades do tamanho de São Gotardo tem várias categorias de base, onde formam grandes jogadores. E hoje até existe uma legislação onde o clube que revela tem uma porcentagem toda a venda. Então é necessário que talvez no futuro a gente tenha um time onde a gente possa registrar esses jogadores, formar e ter também dividendos, porque no futebol hoje, quando você só se gasta, é muito difícil manter. Então, através de patrocínio, a formação de atletas, isso realmente dá um suporte financeiro para o clube. Você como prefeito talvez possa até falar
com mais propriedade, que já foi prefeito e está atualmente administrando o município. Esse campeonato que o César e a Ângela administram e que envolve muita gente, isso tem resultado em craques para o Sparta? Não? É muito difícil porque você não tem no campeonato amador uma base jurídica para se vender o jogador, para ter o retorno daquele jogador que é comercializado. Por exemplo, o Danilo. Para cada clube que ele vai, o clube que revelou ganha 5%. Então, se na época nós tivéssemos, por exemplo, um time profissional de terceira divisão ou segunda que seja, ele fosse um jogador que formado aqui, fosse registrado aqui, cada transação, por exemplo, do Goiás para o São Paulo, do São Paulo para o Japão, do Japão para o Corinthians, o clube teria 5%. Né? É uma legislação que está em vigor. Quem fica com esse 5 é lá de Biá? Não, quem fica é o Goiás, que foi o time que revelou legalmente. Então o Goiás veio aqui num torneio onde participou o Cruzeirinho de Luz, o Sparta, o time de Goiás e vários outros clubes. E a diretoria do Goiás, vendo o Danilo, né, levou para Goiás, quer dizer que quem revelou com os papéis, né, com todos os contratos, foi o time do Goiás. O Sparta perdeu na época essa possibilidade. E muitos outros jogadores que passaram por aqui que participaram do futebol profissional. Então é importante, talvez, no futuro, se pensar o futebol como uma empresa. Né? Hoje nós temos ex-jogadores que formam times de futebol simplesmente para revelar jogador. Por isso eles fazem até dividendo. Então existem clubes que ganham mais na transação de jogadores propriamente com renda. Né? São clubes que a torcida é pequena, o número de sócios é bastante pequeno, mas consegue revelar grandes jogadores. Um exemplo claro é o time do Santos, né? Apesar da cidade de Santos não ser a capital, mas dos times do interior, junto com o Guarani, mas o Guarani com muito menos intensidade, né? Conseguiu revelar grandes jogadores, né? Desde os anos 60 até hoje, são nomes de jogadores que praticam até na seleção brasileira. São vários nomes, né? E uma estrutura onde você tenha vários campos de treinamento, uma sala de massagem, hidroginástica, faz com que atletas do país todo tenham vontade de participar dessa organização. E a cidade não depende mais de tamanho, né, para você ter uma organização dessa. Mas é preciso ter a dedicação de pelo menos umas 10 pessoas muito dispostas a vestir a camisa do clube e trabalhar por ela. Esse é o mais difícil. Pois é, mas pelo visto, pelo que o Elcinho falou, tem, né, Elcinho? Aliás, o Elcinho falou assim, ó, são sempre os mesmos. É o seu Osmar, é o Giovanni e outros. Mas, Elcinho, você tem alguma coisa a acrescentar a isso que eu perguntei para o Carlos e para o Seja a respeito de prata da casa? Não? Edson, a gente sempre comenta isso entre a gente. Aqui em São Gotardo, você vê, ainda outro dia eu encontrei com o Marcelinho, que o Sei citou, o Marcelinho do Augusto, estava ele, a esposa dele e o filho. Eu ainda brinquei com ele e com o menino dele, que ele poderia ter sido um profissional. O Marcelinho do Augusto, na época, teve no Atlético, passou nos testes e por vontade própria dele, ele não quis ficar. Tem história que até ele pulou o muro lá para vir embora. Agora, tem aqui em São Gotardo, já passou jogadores, Edson, tipo Zé Humberto. Hoje, no futebol profissional de hoje, eu particularmente acho o Danilo, que hoje é uma das estrelas do Corinthians, foi campeão por onde passou, é um verdadeiro pé quente o Danilo. Eu considero o Zé Humberto que passou aqui, é o que o Seixas falou, o Zé Humberto assim, tinha bola, tinha corpo e tal, mas a cabeça para jogador de futebol era pequena, porque envolvia muito na noite e nas namoradas. Ele foi um jogador que hoje no futebol profissional, guardadas as proporções, eu não vejo nenhum igual ele. Né? Teve um Ganga, teve o Goiaba aqui, que é um jogador, o cara de Uberaba, que fazia um sacrifício de pegar um ônibus em Uberaba todo sábado e vinha dormir em São Gotardo, jogava e voltava para Uberaba de ônibus, foi durante muito tempo. Teve aqui na região também, nós tivemos aí um Adalto de Campos Altos, teve um Cachoeira de Campos Altos, um Otávio, Carneiro, Ronaldo.
Então aqui foi uma série de jogadores, isso da minha época, né? Nem falando aí de outros jogadores, Zé de Castro, Zé Baiano, outros que jogou no Sparta. Mas é o que o Sérgio falou, às vezes a estrutura que a gente tem é tão amadora que não permite você levar vantagem, o clube levar vantagem com isso. Você estava falando de que hoje existe os clubes dos diretores, dos boleiros. Caso mais específico que a gente tem é o time de tombos, né? Que nem disputa, o ano passado que parece que começou a disputar o Campeonato Mineiro, mas já tem muitos anos que a gente vê falar de grandes jogadores, pertence a quem? Pertence ao Tombense. É um time só de fachada, só para os empresários ganharem o dinheiro. Ficar o cara lá registrado lá como jogador do Tombense para ir ganhando o dinheiro do empresário, né? Então são as coisas hoje do mundo profissional que virou o esporte, que é muito vantajoso. Outro dia eu vi uma reportagem do Fred, do Fluminense, quando ele falou que quando vê falar que um jogador de futebol ganha 800 mil reais por mês, a população acha que é um absurdo. Mas segundo ele, quem menos ganha no meio do futebol é o jogador. O empresário ganha muito mais que o jogador. Então, se um cara que ganha 800 mil por mês acha que está ganhando pouco, é assustador isso aí, né? Então, igual recentemente um time aí, o Real Madrid, contratou um jogador por 100 milhões de euros, né? É uma fortuna. E é lógico que a gente não espera chegar a tanto, mas se a gente organizar, dá para tentar sobreviver com isso também. Tá, muito bem. Agora gostaria de fazer uma pergunta talvez difícil e talvez até jogue um contra o outro, viu, Elcinho? Mas isso é meio de propósito. Quem seria a sua seleção do Sparta desse período de 80 para cá? Eu vou pedir para o Sérgio fazer a dele e o Carlos também. Vamos ver. Você tem uma escalação na sua cabeça? Ou eu te dou um tempinho? Não, dá para fazer. Dá para fazer? Dá. Então vamos ver a sua escalação. Ficaria mais fácil essa, para não fazer injustiça. Eu sei que é difícil, né? Você vai ter que botar uns no banco. A gente poderia fazer uma escalação por setor, né? Fazer uma escalação por setor. Da minha época aqui, ó, eu poderia citar 4 excelentes goleiros. Citaria o Celso, o Décio, o Serginho do Caio e o Lobisomem. Mas você está sendo muito diplomático. Eu quero um goleiro. Tá, um goleiro. Vamos lá então, o Celso. O Celso, então. Você já tem a escalação, né? O Celso, lateral direito, eu colocaria o Rogerão. Beck, pra você ver, a zaga ali. Vou falar só do São Gotardo, não vou falar o Figueroa, não. Vou falar o Ronaldo, o Otávio. Ó, pra você ver, eu tô deixando de fora o Figueroa e o Zé Rodrigues. Então eu vou falar o Otávio. Hein? Eu acho que ele tem que entrar na seleção, apesar de... Não, mas eu vou falar de São Gotardo. Essa é sua. Eu vou falar de São Gotardo. Eu vou falar de São Gotardo, eu vou colocar o Ronaldo, o Otávio e o Carneiro. No meio de campo, teria aí o Totonho de Saturnino, que poderia às vezes assim não ter aquela técnica que outros teriam, mas a raça que toda a vida ele teve, destacava. É o Totonho, o Teotônio. Aí, difícil, né? No meio ali para frente ali já dificulta. Você tá igual o Filipão para escalar a seleção, né? É porque tem o Teotônio, o Totonho, Teotônio, o Elinho, o Geraldo, irmão do Teotônio. Na frente tem o Ganga, centroavante, vamos supor, aqui de São Gotardo mesmo, foi uma posição que a gente sempre buscou fora, que é o caso do Gavião. E o papa do centroavante que eu vi aqui em São Gotardo, é o Guenê, de Campos Altos, né? Não tem como você fazer uma seleção na região, e deixar o Guenê de fora. Tem outros aí, o Nego do Arapuá também, jogou no Sparta e era um excelente jogador, né? Então, Edson, eu acho que qualquer um que fizer uma escalação de jogadores que já passaram no Sparta, ele vai contrariar alguém, vai cometer alguma injustiça, né? Igual não tem como a gente citar, fazer um meio de campo aqui na região também, esquecer de nome, igual Luiz Carlos. Luiz Carlos foi um médio volante que teve no Carmo Paranaíba, em termos de habilidade, foi um dos grandes médios volantes que teve aqui em São Gotardo.
Poderíamos citar também o Cachoeira de Campos Altos. Campos Altos teve o Adalto, teve outro back central, o Ney, muito bom. Teve o Carlinho, ponta direita, muito bom. Então, Edson, é complicado você fazer um time só. Né? Eu avisei que a pergunta ia ser um pouco difícil. Não é fácil. Vamos ver se o Sérgio, não sei se ele acompanhou a sua escalação, qual que seria a escalação dele. Sérgio, escala aí uma seleção de São Gotardo aí no período que você conhece. Aí eu ficaria com o goleiro Chiquinho, o Rogério, lateral direito, o Zé Rodrigues, Otávio e Rildo, o Totonho Elinho, Marcelinho Riachinho, o Pedrinho, o Guinê e o Ganga. Papai passou dos 11, né? Passou. Eu pus o Totonho e Teotônio porque eles revezavam. Mas aí você já tem um banco preparado, um banco de elite, né? Exatamente. Agora vamos ver o Carlos. Você tem uma seleção diferente, Carlos? Minha seleção... Ou é a mesma? Se for a mesma, não precisa nem falar. Praticamente é a mesma. Acho que o Seixas falou muito bem, assim, como eu era mais dessa época, dos nomes, né? Apesar de eu ter visto vários jogadores que o Elson também falou, né? E outros eu já vi depois. Mas sim, a seleção do Seixas, ela ficou muito bem informada, até mesmo assim, não sei se a paixão do Sparta quando eu conheci também era esse time. Mas a gente fica muito em dúvida, que tem injustiça, né, numa seleção não colocar o Celso e tirar o Chiquinho. Acho que foi um excelente goleiro também, como o Celso foi. Então você quer formar uma seleção, Chiquinho também, Otávio, para mim foi um dos maiores craques que eu já vi jogar aqui no Sparta. Zé Rodrigues, lateral direito para mim foi o Renato do Arapuá, lateral esquerdo Canarim, de Patos de Minas, jogou no meu time na época. Volante, defender, cada um defende o seu, mas não é bem isso. Às vezes é porque às vezes eu vi mais jogar, né? Às vezes acompanhei mais. A época não é a mesma. Macalé, né? O outro excelente que ajudou muito o Sparta também foi o Rogério. Eu acho que escalar um time do Sparta, pela história do Sparta, uma seleção, aí tinha que escalar 30, 40 jogadores, para te falar a verdade. Na verdade dá uns 2 ou 3 times, né? Dá, com certeza, nesse tempo todo de 80 para cá, eu acredito que dá para formar umas 3, 4 seleções, tranquilo. De alta qualidade, né? De alto nível. Ô Carlos, eu sei que você chegou em São Gotardo na década de 80. Mas se eu te perguntar, mas agora você vai ter que ser curto e grosso, rápido. Um craque do passado, para você que já escutou, antes de 80. Um nome, ou 2. Zé Baiano. Vamos ver se é um... falar muito dele, não vi jogar. Vamos ver pro Sérgio, um craque do passado. Tulinho. Mas o Tulinho não é do passado, não é? É passado, o Tulinho é passado. O Tulinho jogou nos anos 80, não? Não, foi antes. Nos anos 70, o Tulinho era muito bom. Não, 80 eu jogava também. Mas já não era. Eu sou tão velho assim também, eu lembro do Tulinho. Não, mas 80 eu já estava aqui, no nosso time ele não jogou não. Eu lembro do Tulinho jogar no Sparta. Agora deixa eu perguntar pro Elcim. O Elcim tem mais condição porque é nascido e criado aqui, né? É São Gotardense do pé rachado. Fala aí um craque do passado, que esse tem que entrar mesmo. Muita gente fala no Zé de Castro e eu, no meu caso, eu sou Zé Baiano também, né? É os dois Zé. Parece Zé que de é unanimidade, né? É unanimidade esses dois. E eu estava falando com o Seixas aqui do lado agora, né, eu fiz uma seleção, o Seixas fez um e o Carlos fez outra. E um jogador aqui em São Gotardo que foi um dos maiores jogadores que eu vi passar aqui, apesar que não tinha, é o Zé Humberto. Zé Humberto foi um dos grandes craques aqui, que passou aqui em São Gotardo. Não tinha preparo físico, não tinha cabeça para jogador de futebol, mas foi um dos maiores craques que passou aqui dentro. Era unanimidade. Agora, dos mais antigos, Zé Baiano, Zé de Castro e concordo com vocês. Em termos de habilidade, também o Tulinho. O Tulinho era um cracaço, foi um cracaço. Certo. Agora, dos anos 80 para cá, Ganga, né? O Ganga também. O Ganga também O Ganga também é unanimidade? Eu acho que é. Qualquer seleção que fizer aqui em São Gotardo, mais recente, eu tenho certeza que de cada 3 que fizer uma seleção, 2 vai colocar o Ganga, no mínimo. O Ganga foi considerado o maior ponta esquerda da história do Alto Paranaíba. Nós fizemos uma entrevista com ele mostrou vários troféus de artilheiro, né, etc. Mas agora, para o nosso telespectador, o telespectador gosta de escutar casos.
caso engraçado, ou caso assim até meio dramático. Vê se vocês puxam da memória aí um caso para passar aqui para o nosso telespectador. Quem vai falar primeiro? Caso essa, a gente enumera vários. Eu vou contar um acontecido com um dos maiores torcedores, uma lenda do Sparta, que teve em São Gotardo, foi o Chico Alfaiate. Eu sou apaixonado com o Sparta, mas o Chico era mais. O Chico, uma vez, o Sparta foi jogar em Conquista, para frente do Araxá ali, sei lá o que foi, e época de manga, e chegando lá uma casa vizinha do estádio, tinha muita manga. E ele subiu no muro para roubar a manga e caiu dentro do quintal da mulher. A mulher veio e arrumou um escândalo danado, queria pegar, queria bater nele. Aí você já viu, embaixada de futebol virou uma brincadeira danada. Tem outros casos também com o senhor Valdemar. Como é que foi o fim do caso? O fim do caso, ele trouxe pouca manga e recebeu muito xingo, mas não apanhou não. Certo? Teve o caso do senhor Valdemar também, Valdemar cambista, numa embaixada que nós fizemos lá em Lagamar, ele com a cabeça muito branca, coitado. O pessoal, na troca de um ônibus em Patos, o pessoal pegou umas buchas de laranja e sujou elas com óleo diesel nos postos da garagem do ônibus lá, e quando a gente estava indo embora, eles julgavam, fizeram uma guerra de bucha, e julgando bucha de laranja suja de óleo diesel na cabeça branca dele, e ele andando com a faquinha dentro do ônibus, querendo esfaquear, e o Otávio na frente do ônibus gritava, foi o Elcim lá atrás, ele ia lá atrás, nós gritava, foi o Otávio, e ficou a viagem toda de jeito, e igual essas assim, tem várias histórias, briga de diretor, entrar dentro de um vestiário com revólver para pegar jogador. Diretor do outro time? Do outro time, diretor adversário. O Botões até estava nisso uma vez, o Otávio estava. Aí para se defender os jogadores, na época eu fiquei mais esperto que o Oswaldo Pedroso. Ele subiu correndo as escadarias do vestiário e eu dei conta de acompanhar ele, de medo do cara, né? E os jogadores do Sparta, para recepcionar o cara que estava armado com um revólver, eles arrancaram os canos do chuveiro e do encanamento da caixa para pegar o cara. Mas felizmente, a hora que o cara foi entrando no vestiário, a turma do Deixa Disso conseguiu segurar o cara e tal, e apazigou. Mas história disso aí tem muita, eu tenho certeza que o Seijo, o Carlos vai ter também, tem muita história. Nós temos registrado uma história do Tietz apitando o jogo com uma garrucha. Você conhece esse caso? Basta ver a TV São Gotardo, você vai ver esse caso, está lá registrado. Mas eu vou passar para o Seja aqui. Tem um caso para contar, Seja? Mas eu não estou lembrando não. Tá. Tem um caso para contar, Carlos? Senão nós vamos voltar para o Elcim, que o Elcim tem um repertório muito bom de casos. De dentro de campo, né? Tem umas, agora tem os do torcedor também, né? Serve também? A do torcedor que eu me lembro é o Alan, do irmão Tarcísio, né? O Alan que está nos Estados Unidos. O Sparta foi jogar em Lagamar e ele foi no coxinho do Fusca, porque não cabia mais, já tinha cinco torcedores. Ele falou, não, mas eu tenho que ir, que eu não posso perder o Sparta, não. Aí ele foi naquele coxinho do Fusca, saiu de São Gotardo a Lagamar, no coxinho, foi e voltou. Mas aí, eu gosto, Alan, mas isso aí foi demais, né? O outro é quando a gente entrou no campeonato, aí a gente tava lá foi para a Liga de Martim Campos. E o presidente da Liga de Martim Campos era o presidente dos juízes. Ele que mandava os juízes para cá, né, só mandava aquilo que ele queria. E ele é presidente do time também. Então ele é presidente da Liga, presidente do time e que coordenava os juízes. Aí chegava aqui, né, às vezes mesmo de tratar bem, eu colocava assim, uma melancia, um salgadinho e tudo lá no vestiário para eles, né, para agradar, para eles não me roubar, né? Aí na hora que eles começavam a roubar, os torcedores já gritavam, coloca veneno na melancia, e aquele negócio, né? Mas assim, era bom porque assim, o pessoal pegou um carisma muito grande pelo Sparta e pela cidade, então assim, conduziu muito bem, mas não colocou veneno não. Ó, você tocou no outro ponto também, muito importante, é o torcedor. Existem torcedores que você não pode deixar de lado, né? Por exemplo, os torcedores daquele antigo Sparta, de 1950, 60, um deles era o Iraci Ferreira, outro era o Samaria.
que você não conhece, porque é muito, isso é de 1950, 60, né? Nem nascido você não era, Carlos. Não. Ô Carlos, mas o que você pode falar de torcedores, além desse que você falou aí? São Gotardo é bonito, assim, quando eu cheguei aqui em São Gotardo, igual eu via, eu tenho na minha mente, hoje às vezes eu nem lembro mais dos nomes, mas de torcedor que pegava uma bandeira às vezes de 5 metros e saía arrastando, né, com nela no ombro, por uma causa, por um ideal que era o seu clube, era o time da sua cidade. E eu, como eu cheguei aqui com 14 anos de idade, eu me encantei por isso. Você foi um desses torcedores? Eu cheguei, era recente, mas eu comecei a acompanhar, né? Comecei a seguir e aonde o Sparta ia, a gente ia, seguindo o Elcim, que já era, né, já tinha muitos anos de Sparta e vários outros, e comecei a entrar na história do Sparta. Mas sim, outros são os torcedores que contavam história, igual tem o Luizinho do Laboratório, contava história de tempos atrás do Sparta, que eu sei de casos que eles me contavam, que eu ficava vibrando, né? Eu até vibrava assim de ver eles contando o amor que tinha pro Sparta. Eu olhava lá que eu não conheci, na época até mandei um telegrama no falecimento dele, que foi na minha gestão, que teve, assim, eu tive no Sparta quando o Sparta fez 50 anos, foi 2001. 2002 que eu fiquei, foi quando o Sparta fez os 50 anos. Então assim, eu procurei a conhecer um pouco a história e ver o pessoal de São Gotardo, o amor, né, que ele tinha para o Sparta. Várias outras pessoas, assim, teve gente que nós fizemos rifa de moto e que ele mandava um cartão para os mais velhos da cidade, eles compravam para ajudar e para não acabar essa história que São Gotardo tem, né? Então assim, tem várias histórias bonitas de outros torcedores que já passou para o Sparta, que já jogou aqui, que já ajudou, né? A gente, numa entrevista dessa, assim, de 3 ex-presidentes, eu acho que a gente não pode esquecer nunca daqueles que se foram, igual o Iraci, né, que trabalhou de massagista muitos anos, colaborou, às vezes nem sem ganhar nada, viajava. O Chico Roupeiro. O Iraci foi jogador também, né? Foi jogador e massagista por muitos anos, né? O Lázaro do Campo, que né, hoje tá vivo ainda, mas sempre ajudou o Sparta. Falando voltando a falar dos falecidos, né, o seu Osmar, o Zé Gordo, que foi assim, um dos presidentes que eu acompanhei, que me espelhei, né, pelo trabalho muito bem feito aqui, que foi feito pelo Sparta. E vários outros, o Pompeu, o Seguin, que ajudou muito em várias gestões, até para arrumar a documentação do Sparta, né, que gostava, tinha uma paixão por Sparta, porque o pai dele foi jogador e que hoje se foi. Então assim, São Gotardo, eu acho que São Gotardo não vive sem Sparta e Sparta não vive sem São Gotardo. Nunca. Eu quero ter neto, porque eu só tenho mulher, né, filha, mas eu quero ter neto para trazer um dia para jogar no Sparta, que é o meu sonho, entendeu? Tá aí um grande sonho. Agora, ou seja, nós falamos em vários nomes, o Carlos falou. Um nome que nós talvez tenhamos esquecido, você gostaria de citar? Como esse que você citou, Zé Gordo, inclusive eu sei que tem uma relação muito próxima com o Sege, né? Você teria algo a falar sobre isso, não? Não, o Zé realmente foi um grande companheiro que o Sparta perdeu, né? Durante vários anos, militou conosco, batalhou muito. Mas nós temos pessoas tipo Pedro Takigami, já foi presidente aqui do Sparta, Paula Sanomi, né? Então são várias pessoas que contribuíram para que o Sparta realmente vivesse por muitos anos. Então eu creio que isso aqui é uma paixão onde muita gente participou da organização desse clube. Muito bem. Sim. Peraí, o Carlos quer acrescentar quem, Carlos? O Fabinho do Ima, né, que foi também um historiador, o César, esquecendo que o César Bar, ajudou muito o Sparta também. O Fabinho do Ima ficou muito tempo em diretorias, ajudando muito. O Sparta e vários outros que às vezes a gente esquece, né? Mas Celinho do Correio. Eu acredito assim, a gente vê até hoje que a comunidade... Você sabe como é que é o nome do Celinho? Arlindo Celinho. Ele sabe. Elcinho, gostaria que você acrescentasse aqui algo sobre o torcedor, o que você tem. Parece que tem um torcedor invicto. Não é um torcedor invicto, é que eu tenho assim, sempre gosto de me vangloriar. É um feito que eu tive, eu acho que foi o principal torneio da minha época que o Sparta, que eu me lembro que o Sparta disputou,
foi em 1978, quando o Sparta disputou o Tubal Vilela. Ele foi eliminado numa partida lá em Pedrinópolis. Primeiro eles tiraram o Sparta jogando contra o time da TV Triângulo aqui dentro de São Gotardo, uma chuva, mas muita chuva. Ele tinha que ganhar. Com poucos minutos ele tinha feito 2-0. Um jogador, o lateral esquerdo do time dele, saiu, pegou uma pedra de fora, entregou para o juiz e falou que a torcida tinha tirado. O juiz suspendeu a partida. A polícia teve que dar uma cobertura para o time desse para sair da cidade. Foi uma coisa louca aqui. Aí depois foi para julgamento isso aí. Aí, como quem patrocinava o torneio era a TV Triângulo de Uberlândia, eles suspenderam o mando de campo do Sparta. E o Sparta, para classificar para as semifinais, teria que ganhar uma partida do time de Pedrinópolis. E tem até um caso engraçado que o Celso do IBGE não tinha carteira, mas tinha carro nessa época, nessa partida. E ele foi dirigindo o carro com o Chico, o famoso Chico Jumento, do lado. A polícia parou eles e pediu a carteira para o Celso. O Celso falou: não, eu não tenho carteira não, meu colega aqui do lado tem. A polícia acabou prendendo o carro com os jogadores que estavam indo. Nós chegamos em Pedrinópolis, ficou esperando, teve que pagar táxi para levar eles lá, enfim. Mas o Sparta jogou lá essa partida, debaixo de muita chuva, e empatou de 3-3. Um dos últimos lances da partida, o Guenê, que era o centroavante na época, passou até pelo goleiro e rolou a bola. A bola parou em cima de uma poça d'água para entrar no gol. E ficou 3-3 e o Sparta foi eliminado. E nesse torneio, Edson, o que o Hudson estava falando, lembrando, é o que eu sempre falo, eu fui o único torcedor que, tanto em São Gotardo como fora, não perdeu nenhuma partida do Sparta. Então, é um feito que eu acho que, para mim, como torcedor do Sparta, pela paixão que eu tenho pelo Sparta, eu me vanglorio disso, né? E o Carlos falando ali do Alan, que foi no Coxim, eu já fui de São Gotardo aquela cidade aí para frente de Patos ali, não, perto de Patrocínio. Guimarães, eu fui de São Gotardo, eu, o Silvio, irmão do Alan, nós fomos de carroceria e de caminhão para ver um jogo lá, né? Então, e tem vários outros torcedores, sacrifício, mas o que o Hudson falou aí foi fui o único torcedor que em 78, então com 14 anos, eu participei de todas as partidas do Sparta como torcedor. Precisava ter um troféu para isso também, né? Precisava de ter, viu, Edson? Mas é um prazer que eu tinha, era a minha alegria, e, né, em se tratando de Sparta, eu sou um apaixonado. Vou fazer mais uma pergunta. É difícil também, porque o Carlos ali já falou que tem vários. A pergunta é a seguinte: lances inesquecíveis, aqueles que você não pode falar. Vamos ver se você seleciona um para falar. É o seguinte. Não é muito difícil. Vou começar pelo Carlos, que aí às vezes você lembra de algum. Carlos, você falou que tem vários lances inesquecíveis. Um dos maiores lances que eu vi, né, de torcedor do Sparta foi uma bola no tim, na lateral. No meio de campo, ele jogou pro gol, marcou um golaço, foi uma bomba, e o juiz não deu. E sempre eu comento com ele, foi o gol mais bonito que eu vi no Sparta. Do meio de campo, a bola no ângulo e o juiz... Foi nesse estádio aqui? Foi aqui, dentro aqui. E um outro importantíssimo para mim foi a gente perdendo contra o Tirense, né? E não precisava do empate. As luzes se apagaram pela sorte e o centroavante fez um gol de barriga. Aí nós somos campeão invicto ainda. Quem foi esse centroavante? Eu não lembro se foi... Eu não sei se foi o Marcelinho, foi um dos jogadores de outra cidade que marcou. Lembro assim, até onde foi que foi daquele gol dali, entendeu? Assim, já estava escurecendo, mas foi o gol que deu o título praticamente ao Sparta. Tá. Você tem algum lance inesquecível? Olha, talvez um dos grandes lances que o Sparta já viu foi uma jogada que o meio de campo rolou pro Ganga.
O Ganga driblou 2 zagueiros e cruzou Teotónio. O Teotónio naquele momento estava jogando improvisado como centroavante e fez um golaço de cabeça naquele gol, né? Não lembro com qual time, mas foi um grande lance. Um gol de placa, né? Isso, exatamente. Lembrou algum, Elcim? Vamos ver se o Elcim lembrou de algum gol inesquecível, lance inesquecível. Eu já citei o meu, né? Esse que o Guenê passou pelo goleiro lá em Pedrinópolis, rolou a bola parou. Mas teve lances aqui que a gente sempre brincava com o Gavião, que o Ganga, o Marcelinho Araxá, teve um gol que nós fomos campeão aqui, em cima acho que do Arapuá, que o Marcelinho fez uma tabela na cabeça do Gavião, né? Foi um golaço de cabeça do Gavião. Eu gostaria de lembrar um lance contra o Paranaíba, que a coisa mais gostosa em termos de lazer que eu tinha é ganhar do time do Carmo, do Paranaíba do Carmo. Foi o maior adversário do Sparta. Então, com certeza, se eu for lembrar algum lance que vai me dar mais prazer é nas vitórias em cima do Paranaíba do Carmo, que é toda a vida foi o grande adversário do Sparta. Falamos de lances inesquecíveis, o Carlos lembrou de um momento triste, né, Carlos? O momento mais triste que eu vi foi quando eu vi o Ganga jogando contra o Sparta com a camisa do Tirense. Fiquei assim, super abalado, contrariado, e o homem joga, né? E jogando contra o meu time ainda. E marcou. Se não marcou, ele fez o que quis, né? Mas foi triste, eu achei ruim demais, porque o Ganga é Sparta, né? Você vê falar Ganga, você fala, né, no Sparta. Então, assim, no dia que ele foi jogar pro Tirense e contra o Sparta, eu fiquei muito triste, ainda na minha gestão. Então eu fiquei muito triste, foi o momento mais triste que eu tive no Sparta. E você sabe que esse momento está registrado. Tá Ele registrado. contou isso, tá? Ele contou? Tá, contou. Pois é, ele sabe que machucou, mas teve bom, né? Porque foi um jogo até que ficou, se não me engano, 2-2 lá, e depois a gente foi campeão também. Foi um jogo de final praticamente. E assim, ver o Ganga jogar contra o Sparta, assim, nós, Foi uma morte além no coração. Foi uma né? morte, porque além da gente ser torcedor de Sparta, é torcedor do Ganga, né? Porque é um excelente craque e uma excelente pessoa. Mas no dia que eu foi jogar contra o Sparta, nossa senhora, foi uma tristeza. Ó, essa conversa ela não acaba nunca. Não é? História, né? Eu espero que a gente volte a falar mais disso e vamos ter um encontro e vamos botar esse Sparta para frente, né? Porque vocês estão cansados, você já está de pé, o Elcim já está meio abalado e o Carlos ainda está firme, né, Carlos? Dá para contar a história até amanhã. Agradecemos nossos entrevistados e sabendo que essa conversa não acaba não, vamos ter que voltar novamente porque com certeza o telespectador está querendo saber mais. Muito obrigado.